E aí pessoal, beleza? Você está no canal Veste a 10, está começando aqui mais um vídeo com notícias quentinhas do Cruzeiro. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vamos conversar um pouquinho sobre o atual momento do clube e também sobre algumas coisas que aconteceram no Cruzeiro durante essa semana. Para isso, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e vambora, porque está começando mais um Veste a 10. Bom, no Veste a 10 de hoje, eu gostaria aqui de falar de um assunto que rondou, que circulou pelas páginas, pelas redes sociais essa semana, que foi uma entrevista do Zezé Perrella a um canal de TV por assinatura, um canal fechado, onde o Zezé Perrella fala sobre o atual momento do Cruzeiro e como se ele se colocasse como se ele fosse o salvador da pátria, né? Eu acho que o Zezé Perrella também, junto com o Wagner Pires de Sá e toda a sua cúpula, não é uma boa opção para o Cruzeiro. Mas, enfim, a gente vem falar aqui hoje que o Zezé Perrella, na entrevista a um canal de TV por assinatura, canal fechado, ele explicou como que vai funcionar a votação do Conselho do Cruzeiro no dia 21. Ele explicou também que o Itaí Machado, vice-presidente do Cruzeiro, procurou ele por meio do irmão dele. Para quem não conhece, o irmão do Zezé Perrella, o Alvimar Perrella, e o Itaí procurou ele. O Zezé Perrella disse que, ao ficar sabendo disso, ele achou que seria uma renúncia do Itaí Machado. Ele achou que o Itaí Machado ia alegar alguma coisa, ia se colocar o cargo à disposição, mas ele disse que ele estava totalmente equivocado e que não foi isso que aconteceu. Ponto. Mas segundo as palavras do próprio Perrella, vou ler aqui para vocês, eu fiz uma colinha aqui, ele colocou o seguinte: ele, Itaí Machado, me procurou ontem, quarta-feira, através do meu irmão Alvimar. Já estava querendo encontrar comigo há 60 dias e eu não recebia. Meu irmão assinou a possibilidade de uma renúncia dele, Itaí Machado. Eu recebi ele para a gente poder tratar do assunto. Segundo o Zezé Perrella, o Itaí aí pediu para continuar no Cruzeiro, caso o Wagner Pires de Sá fosse afastado no dia 21 agora na votação do Conselho. E o Zezé Perrella disse que é impossível ele continuar no Cruzeiro. O Zezé Perrella disse também que não tem nada contra o Itaí Machado, mas acha ele um péssimo gestor e acha ele um mau gestor, que ele não devia estar à frente do Cruzeiro Esporte Clube. Então, quando você vê isso aí, você já sabe que o problema do Cruzeiro é muito mais fora de campo do que dentro de campo. É claro que a gente vê os jogadores fazendo corpo mole, alguns aí até perreando, como se diz, mas eu acho que o problema do Cruzeiro vem muito mais de fora do que dentro do campo. E outra coisa, os problemas do Cruzeiro começaram bem antes da reportagem que foi ao ar no Fantástico, naquele domingo, que o Cruzeiro antecipou uma nota antes que a matéria fosse no ar no Fantástico, né? O momento é conturbado, o momento é ruim, todos nós sabemos, a torcida tem abraçado o time, a torcida não tem deixado de ir no estádio, a torcida não tem deixado de apoiar, mas o problema do Cruzeiro é muito mais do que fora de campo, amigo. Zezé Perrella, para quem não sabe, foi presidente do Cruzeiro. Vinha numa era, a família Perrella veio uma era muito grande governando o Cruzeiro, ficou muitos anos à frente do Cruzeiro e conquistou alguns títulos importantes, mas o Cruzeiro se tornou ainda mais gigante pós a era Perrella, que veio os 2 títulos brasileiros, 2 títulos da Copa do Brasil, não veio a Libertadores, que é sobre o comando lá da família Zezé Perrella, veio muita pouca coisa, mas pós Perrella veio alguns títulos mais importantes da história do Cruzeiro. Eu não gosto do Zezé Perrella, também não tenho nada contra ele, mas não acho que o Zezé Perrella seja o salvador da pátria do Cruzeiro neste momento. Então, outra coisa que eu queria falar aqui também é sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Vou colocar na tela para vocês verem aí agora. O Cruzeiro está mais ou menos enrolado, né? O Ceará com 22 pontos, o Cruzeiro com 20. E mesmo que o Cruzeiro ganhe do Fluminense na próxima rodada, e o Ceará perca para o Grêmio, o Cruzeiro não vai sair da zona do rebaixamento. O Cruzeiro não vai sair, o Cruzeiro deve sair somente num outro jogo pós o Fluminense, que é aí que o Cruzeiro deve, se ganhar os próximos 2 jogos, o Cruzeiro deve dar uma respirada, jogar o Ceará para baixo. Isso é só em caso de derrota do Ceará. Mas nesse primeiro jogo, Ceará e Grêmio ou Ceará,
o Cruzeiro vencendo o Fluminense, o Cruzeiro não sai da zona do rebaixamento. É importante ressaltar que ainda faltam cerca de 13 ou 14 rodadas, mas o Cruzeiro depende demais de fazer pontos, que perdeu ponto contra o Internacional, jogou bem, foi melhor o jogo inteiro, mas não conseguiu se sobressair contra o time do Internacional, time fortíssimo do Internacional, diga-se de passagem, não estou tirando mérito. Algumas pessoas estão falando aí, mas não foi pênalti, não foi. Na minha opinião foi pênalti sim, é claro que o Orejuela valorizou, mas na minha opinião foi pênalti sim. Outra questão também, que algumas pessoas me perguntaram, se você daria o pênalti do Orejuela contra o Internacional, você daria aquele pênalti no jogo de Atlético e Palmeiras em que Felipe Melo empurra o zagueiro do Atlético. São circunstâncias diferentes. Aquele do Atlético ontem contra o Palmeiras foi claro, foi bizarro, foi uma facada no peito, né? Mas contra aqui o Cruzeiro Internacional, para mim também foi pênalti, o toque foi sutil, Orejuela valorizou, mas foi pênalti. Para mim, na minha opinião, foi pênalti e eu discordo da grande maioria falar que não foi pênalti. Mas o Cruzeiro não pode perder mais pontos. O Cruzeiro vive uma sequência de secas de gol. O Cruzeiro tem feito os últimos 2 gols do Cruzeiro, se a gente for pegar aí, foi feito de pênalti, um pelo Thiago Neves, outro pelo Fred. Então tá difícil. É difícil. O Cruzeiro tem que ganhar, mas lembrando que aquela matemática dos 45 pontos é só para escapar totalmente. Do perigo da zona do rebaixamento. Eu acho que o Cruzeiro vai alcançar os 45 pontos, mas o Cruzeiro também pode escapar da zona do rebaixamento da Série B antes de pontuar 45 pontos. Porque se você for pegar CSA e Ceará, o Cruzeiro tem um elenco muito melhor e não era para o Cruzeiro estar vivendo essa situação. Então, na minha humilde opinião, o Cruzeiro ele pode escapar sim da Série B sem fazer os 45 pontos, mas aí dependendo da turma que vem atrás. Então o Chapecoense já não oferece mais risco para o Cruzeiro, o CSA ainda oferece risco sim. Porque o CSA ganhou uma vitória belíssima sobre o time do Avaí, um pênalti escandaloso, diga-se de passagem, que mesmo com a consulta do VAR, o juiz marcou pênalti. Então assim, eu acho que o futebol brasileiro se perdeu na questão do VAR. Mas são outras coisas, outros 500, outros assuntos, nós estamos aqui para falar do Cruzeiro. Mas é isso aí, o Cruzeiro precisa dessa vitória, senão a coisa vai ficar feia. Mas vocês perguntam, e se o Cruzeiro perder contra o Fluminense? Se perder, amigo, a coisa desanda. Já era. Pra mim, se perder o jogo do Fluminense agora, a coisa pode desandar, pode exaltar ainda mais os ânimos da torcida, porque a torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul e a Pavilhão Independente já está proibida de adentrar o estádio com todos os seus equipamentos, com blusa, bandeira, os instrumentos musicais, tudo. Então você já vê contra o jogo aí, contra o Internacional, nós sentimos falta da torcida, né? Porque é a torcida que está presente, apoiando, a maior torcida organizada do Cruzeiro, as duas maiores torcidas organizadas do Cruzeiro, mas tá faltando um pouco mais de empenho, tá faltando um pouco mais de criatividade dos jogadores dentro de campo. O problema do Cruzeiro não é o último passe, mas sim a ansiedade. Mas no quesito classificação, pesa demais perder para o Fluminense. Num caso de empate, fica pior ainda. Vai levar um ponto? Vai, mas fica pior ainda. Porque imagina se dá um azar e o Ceará ganha do Grêmio. Aí a coisa desandou. Então, pessoal, é isso aí. Hoje vai ficando por aqui mais um Veste a 10. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa aí o seu like, porque ajuda demais. Só lembrando que dia 21... tem votação do Conselho do Cruzeiro para saber se afasta ou não a diretoria do Cruzeiro, a presidência, a diretoria do Cruzeiro. Mas Deus queira que as coisas fluam naturalmente, ande pelo caminho certo, porque o Cruzeiro depende disso. A torcida do Cruzeiro precisa ver essa ação dos conselheiros. A torcida do Cruzeiro criou o Disque Zap para infernizar a vida dos conselheiros do Cruzeiro e parece que deu certo. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo com mais um Veste a 10.